Paz do Senhor, amada igreja. Fico muito feliz com a presença de cada um, tá? Vocês que se dispuseram aqui vir hoje, aqui sexta-feira, né? Está aprendendo, não comigo, né? Mas com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, porque todas as instruções que eu trouxe aqui nesse livreto, né? Que eu tenho para ministrar essa noite, se encontram na palavra de Deus. Eu ia simplesmente fazer a palestra, mas aí Maurício me deu a ideia, transforma no livreto. Aí eu trouxe também as duas instruções aqui em forma de livreto. Tá? Fiz isso aí correndo para dar tempo, né? Porque veio a palestra, eu falei, a semana ENEF está ocorrendo, que é a Semana de Educação, a Semana Nacional de Educação Financeira. Então, diversas instituições, empresas estão oferecendo aí cursos, palestras, né, oficinas, nessa área tão importante de nossas vidas, que é um pilar, né? Saúde financeira. Motivo aí de tantos divórcios, né? A confusão por causa de dinheiro, falta dele, né? E famílias aí são destruídas por conta disso. Então, eu não podia ficar parada. Nessa semana, eu que encontrei minha missão no livro de Esther, capítulo 10, versículo 3, que é procurar o bem-estar e trabalhar pela prosperidade do meu povo. Eu falei, eu não posso ficar parada. Eu tenho que compartilhar o que eu tenho vivido e aprendido. Né? E assim como a palavra do Senhor diz, lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, parte A, diz que o povo de Deus está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Mas a mesma palavra de Deus, em Provérbios 11, 9, parte B, também vai afirmar que os justos são libertados pelo conhecimento. Então, eu tenho que agradecer ao meu Senhor pela libertação que eu tenho vivido, né? E eu digo para Ele, eis-me aqui, conte comigo para libertar também outros. Por isso, eu estou aqui nesse dia para trazer para vocês as 12 instruções para ser bem-sucedido financeiramente. Então, para iniciar, antes de entrar aí nas 12 instruções, gostaria de compartilhar com a igreja, coloque-se de pé, Jeremias capítulo 31. Antes de entrar nas 12 instruções, eu quero compartilhar com vocês aqui Jeremias 31, versículos do 12 ao 14. Diz assim: Hão de vir exultar no Monte Sião, hão de vir e exultar no Monte Sião, radiantes de alegria por causa dos bens que o Senhor lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros. Serão como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Saciarei a fome dos sacerdotes com saborosa comida, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Isso aqui é só para deixar claro, para quem tem dúvida, né, que o Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Todo mundo entende aí? Está aí isso, que Deus tem prazer em nos abençoar? Não nega bem nenhum aqueles, né, que o temem, que confiam no seu amor. Agora, é claro, né, a gente vê exemplos de várias pessoas prósperas na Bíblia, financeiramente mesmo, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão. Só que tem pessoas que podem, isso aí que fique claro, né, que podem ter e o coração delas continua sendo de Deus, outras não, outras se desviam por causa das riquezas ou de tantas outras coisas. Mas tem pessoas que sim, elas estão instruídas em todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo, né, sei passar necessidade, sei, né, ter fome, sei ter fartura, sei ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho instrução, tenho experiência, estou instruído em todas as coisas. Então, assim, riquezas não é para qualquer um. Mas não tem nada de errado com isso, contanto que teu coração não esteja nas riquezas, no dinheiro. Então, vamos orar para a gente iniciar esse momento. Amado Pai, querido Senhor, meu Pai amado, meu querido Deus, muito obrigada, Pai, pelo privilégio que tenho aqui de compartilhar com meus irmãos as instruções, Pai, da Tua palavra sobre a vida financeira. Que o Senhor venha tratar comigo, com cada irmão aqui, cada irmã, e os que vão ver depois online. Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, prosperar. Eu não peço riquezas, mas eu peço prosperidade sobre a minha vida e sobre a do teu povo, Pai, como um todo. A prosperidade não ter falta de nada, que venhamos ser supridos na nossa vida financeira, mas não somente nela, mas principalmente na área espiritual, emocional, Pai, física, familiar, Pai, que não tenhamos falta de nada, na certeza que Tu és o nosso pastor, Paizinho, a Tua presença nos supre, a Tua paz, a Tua graça nos basta, Senhor. Mas estamos aqui para aprender a gerir melhor nossos recursos, para que o Senhor possa
possa contar conosco como bons mordomos, administradores daquilo que Tu nos confia, Pai, a nossa vida, as pessoas, Senhor, que o Senhor quer que também, Senhor, venhamos ajudar, tratar, e também do nosso tempo, Pai, e dos nossos recursos, Pai. E assim nos instrui hoje na área financeira, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome também seja glorificado nesta área das nossas vidas, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Então, vamos às 12 instruções, né, que eu trago para essa noite, que constam aqui no livreto. A Bíblia é muito rica, tá? Eu comecei aqui, eu tinha acho que 5 ou 7, aí foi aumentando 10, eu falei, não, vai ter que ser 12, né? Acho que 12 dá para fechar. Claro que a Bíblia é muito rica, vocês vão achar mais coisas, mas a gente reuniu aqui 12 bem importantes, né? 12. E a primeira que eu destaco dessas instruções para que você seja bem-sucedido financeiramente, e vai valer para outras áreas da sua vida também, tá? Mas está lá, a primeira é seja fiel. O Senhor disse, Mateus 25, 21, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E a primeira instrução aqui que eu coloquei foi essa, fidelidade, seja fiel. E ser fiel, né, é ser dizimista, ofertante, claro, mas só que Deus sonda os corações, não adianta você dar só por dar, ou para querer barganhar, negociar por necessidade, nada disso, para cumprir regra, né, para ficar com a consciência tranquila, não, porque o Senhor sonda os corações. Então, a gente cansa de falar aqui, só será o dízimo e a oferta aceita se o dizimista e o ofertante também o forem. Então, o Senhor sonda os corações. Se tu for fiel realmente lá no coração, o Senhor encontrar, nesse momento que você dizima, que você oferta, fidelidade, né, gratidão, alegria, aí sim, Ele vai, né, ver aí uma sinceridade pura no teu coração, a fidelidade, a integridade, e aí sim você é fiel. E não somente nisso, tá? Mas também nas pessoas que você trata e que você trabalha, né? Não é só ser fiel a Deus, é ser fiel também ao próximo, né? Prezar ali para honrar tuas contas, pagar tuas contas, né? Não ficar devendo nada a ninguém. A Bíblia vai nos instruir a isso, né? Pagar a cada um que é devido. Vai falar dos dízimos e das ofertas, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós bênção tal, até que dela vos advenha maior abastança. Só que às vezes a pessoa é até dizimista, né? Ofertante, fiel, até no coração, e Deus realmente derrama bênçãos sobre ela sem medida, como está prometido ali, abre as janelas dos céus, mas também não adianta, ela não sabe gerir bem seus recursos, ela não é fiel a ela mesma. Tá? Na casa dela, às vezes, ela é fiel a Deus, é até fiel ao próximo, às vezes não é fiel a ela mesma. Então, ela desperdiça os recursos. Ali, as janelas são abertas dos céus, bênçãos sobre a vida dela, mas ela é uma caixa d'água vazando. Está ali, desperdiçando, vai tudo embora. Entendeu? É um saquetel furado. E aí a culpa é de Deus? Não, Deus está fazendo a parte dele, abençoa. Mas não importa o quanto ele abençoe, a pessoa está desperdiçando. Se ela recebe aumento de salário, ela já aumenta o padrão de vida, né? Já arranja outra coisa para gastar. Aí é o saquetel furado. Não adianta quanta bênção que cai, porque está sempre desperdiçando, está sempre vazando. É diferente do transbordar. A pessoa que, né, abençoa os outros, ajuda o próximo, transborda ali para as caixas ao redor. Agora que está vazando, né, está só desperdiçando, não está abençoando ninguém, está ainda ralo abaixo. Então, é isso que a gente vai aprender aqui também essa noite. Tá? Então, seja fiel. É fiel a Deus, é fiel ao próximo e fiel a você mesmo. Eu vou me pagar primeiro, eu não vou gastar, sair consumindo tudo. Eu preciso plantar uma parte, preciso investir uma parte. Então, seja fiel nisso também. E Deus vai provar a fidelidade, a tua fidelidade, não é só quando você tiver muito, não. Que tem gente que pensa isso, não, quando eu realmente tiver meu aumento de salário, quando eu ganhar um pouco a mais, né, aí sim, aí eu vou dizimar, vou ofertar, porque o que eu tenho aqui mal dá para mim. Então, aí sim eu dizimo, oferto, ajudo o meu próximo, hoje não dá, mal dá para mim. E aí se engana. Por quê? Engana-se a si mesmo, mas Deus não engana. Porque Ele vai dizer, quem for fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Se você não consegue gerir aí o que chegou na tua mão, quem disse que vai conseguir gerir o muito, né? Se tu não foi fiel no pouco, não vai ser no muito. Deus prova assim, é um nível acima para quem já deu conta no pouco. Né? Para quem passou daquele nível, aí sim Deus vai te experimentando. Agora você te confia um pouquinho mais, como Ele fez na parábola dos talentos. Né? Ele entrega talento para um recurso, para o outro entrega 2, para o outro entrega 5. Cada um de acordo com a sua capacidade. Não é que ele gosta mais de um do que o outro, ele conhece a capacidade de gerir de cada um. Então, o que tinha 2, ele consegue multiplicar para 4, ele consegue dobrar. Da mesma forma que tinha 5, dobrou.
transformou em 10. O que tinha um? Não podia ter feito mais um? Receberia o mesmo elogio. Ó, tu foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas não, aquele um quis enterrar. Né? E aí que a gente viu aí o erro dele. E aí o que ele vai falar no final? Tira desse daí, né, desse servo mau e negligente, dá para o que tem mais. Aí quer dizer, porque, poxa, que injustiça, o outro só tinha um, foi tirado até o que não tem. Falou, até o que tem será tirado. Né? E dá para o que tem mais. É injusto? De jeito nenhum, porque ele não soube administrar aquele que ele tinha. O outro teve a capacidade de administrar os 5, né, transformou em 10, então dá para ele, porque ele tem capacidade de gerir mais esse. Então, é isso que Deus prova. Tá? Então, não se engane. Quando eu tiver mais, aí sim eu vou ser dizimista, ofertante, vou ajudar meu próximo. Deus vai falar, nada disso. Quero tua fidelidade aí no pouco. Aprende a gerir esse daí que eu te confiei, para depois eu te confiar mais. E assim também a gente tem que ser fiel no tempo, né, nos recursos, como falamos, e também em questão das pessoas. Né? Às vezes os filhos, as pessoas que Deus conta que você instrua, né, que você se dedique, a gente tem que ser fiel também, não é só em recursos, não. Mas hoje a gente vai tratar sobre isso. E o segundo ponto, passa para mim, por favor, Moriá. Elimine as dívidas. Tá? A segunda instrução hoje está aí em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha aí, quem é que gostaria de ser escravo de alguém? Levanta a mão. Mas eu aposto que deve ter alguém aí que é. Sabe por quê? Se pegou empréstimo aí no banco, você é servo de quem? É do banco. Você não está trabalhando para você, trabalha para pagar tua conta, tua dívida com o banco. Não estou dizendo aqui dívidas que todo mundo tem, não, tá, gente? A gente sabe que tem todo mês aí energia elétrica, a escola das crianças, não sei o que eu estou dizendo de empréstimos, né? Aqueles que tu acaba se endividando e tem as questões que chegam a super endividamento, quando você não consegue arcar. Né? Então, são financiamentos. Claro que tem coisas que a gente, né, é aceitável, um financiamento de uma casa, mas ainda assim é bom evitar. Né, financiamento de uma casa, de um carro, pior ainda, né, mas de uma casa, às vezes, a gente até pega, até aceitável. Eu mesmo cheguei a financiar. Graças a Deus, já quitei com a minha demissão, para a honra e glória do Senhor em 2021. E foi também de acordo com a vontade de Deus. Tá? Isso aí eu orei, o Senhor instruiu. Mas, no normal, no geral, evite pegar financiamentos. Né? Até aquele consignado. Consignado, beleza, os juros é menor, é sim, porque o risco é menor, desconta lá no teu contra-cheque, né? Ou quem é aposentado tem aquele abatimento ali, então o risco é menor, a dívida, claro, os juros ali vai ser menor, porque o risco é menor. Agora, mesmo assim, se puder, evite, porque senão, imagina, tu recebe já o dinheiro que era para ficar para você, já tem que sair para pagar, né? Então, tu acaba trabalhando em prol do banco, é servo, é escravo do banco. Então, evite, assim, os piores de todos, claro, agiotas financeiras, né? Mas também cartão de crédito é terrível, cheque especial, terrível. O maior motivo aí de a pessoa estar com o nome sujo é cartão de crédito, né? Ele é o vilão aí do SPC, Serasa. Então, evite. Tá? Porque cartão de crédito não pague de jeito nenhum o mínimo, gente, porque vai fazer uma bola de neve ali de juros, vai te afundar num poço de lama. Cartão de crédito, cheque especial, o dinheiro está na tua conta, mas ele não te pertence. Né? Se você pegar emprestado, tem banco aí que até dá 10 dias sem juros, que se você devolver dentro dos 10 dias sem juros, 10 dias não vai pagar juros, né? Só tem lá o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas ele até dá 10 dias, mas passou um 11º, já era, vai contar todo o período. E isso determinado, o Santander faz isso, né? Mas tem outros que não. Está lá o dinheiro na tua conta e tem o dinheiro, vou usar. Não é teu. Se tu usar, vai pagar juros por isso. E o banco não é bonzinho, né? Ele vai realmente ali comer teu fígado, cheque especial, cartão de crédito, são os piores. Pior que isso, só financeiro e agiota, tá? Então, se não quer ser escravo de ninguém, se liberte começando por aí. Né? Eu quero investir, beleza. Mas se tem dívidas, primeiro se liberte disso, porque nenhum investimento, né, poucos, até tem alguns que até podem compensar, mas, no geral, o investimento não vai compensar juros de uma dívida, tá? No geral. E a Bíblia vai dizer, Romanos 13, 7 e 8, parte A. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Então, pague sim a quem de direito, né? Mas não viva para pagar contas. Vou só trabalhar e pagar contas. Entendeu? Cadê meus sonhos, meus objetivos, meus projetos? Né? Eu nunca tenho tempo ali para gastar para mim, para o meu propósito. Por quê? Porque está sempre pagando as contas. Está sempre ali devendo alguém. Então, né, pague sem quem de direito, mas não viva só para trabalhar e pagar contas. E a outra questão, né, às vezes a pessoa se pergunta, poxa, mas sou dizimista, sou ofertante.
Né? Cadê o devorador? Não. Se tu é dizimista, ofertante, com fidelidade aí de coração, não tem devorador na tua vida, mas tem o gastador. Que o devorador Deus repreende, tu não vai ter problema com ele se tu é dizimista, ofertante fiel, mas o problema é o gastador. Sabe quem é o gastador? Ele tem livre-arbítrio, Deus não repreende, porque pode ser você. Entendeu? Então, não é o devorador, tem vezes que é o gastador. E o gastador, Deus não vai repreender, porque é você. Ele vai te instruir para você melhorar daí para frente. E o tópico 3, instrução 3, tem o controle do seu orçamento. Isaías 55, 2a, diz assim: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Tem gente aqui que vai dizer, olha, eu nem sei o que é que eu gasto direito, né? Não sei nem quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. Não sei se é pão, se não é. Só sei que no final do mês evapora o meu dinheiro. Né? Às vezes é assim, a gente não tem nem noção de quanto que entra, quanto que sai, porque não tem controle do orçamento. Né? E a Bíblia vai que o Senhor vai, por que gasta dinheiro naquilo que não é pão? E aí, para tu saber se está gastando aí, está saindo aí pelo ralo abaixo, tem que ter um orçamento. Tem que ter aí a planilha, né? Ah, tem que fazer a planilha. Aí você que vai saber. Às vezes sim, irmã, assim, às vezes sim, tá? É bom de ver periodicamente. Às vezes ela tem que ser ali certinha, anotar todo dia, depende. Mas se você estiver começando, não tem ideia nenhuma, é bom. De repente, todo dia ali anotar, né? Para no final do mês você colocar. Mas, você é um mero anotador de gastos? Não, isso não adianta nada. Eu vou anotar tudo e daí, né? Vou só dizer ali, gastei mesmo, e daí? Então, não adianta só ter dados, tem que extrair informações. Como é que a planilha te ajuda nisso aqui? Eu oriento fazer o quê? Uma planilha de previsto, né, a tua previsão dos gastos, e outra de realizado. Esquece o passado, tu já gastou, você está devendo, né? Vai, claro, pagar, procurar pagar, mas, assim, daí para frente. Né? Estou hoje no negativo, tem que pensar daí para frente. Agora eu quero fazer sobrar. Então, anota aí qual a tua previsão. Olha, eu gasto, divide as despesas, né? Tem 9 áreas aí para dividir as despesas. Alimentação, coisas que a gente precisa se alimentar. Então, bota lá, alimentação. Tudo que for gastar de mercado, né? Almoço, janta, iFood, enfim, né? Os lanchinhos, pizza, bota aí, alimentação. Habitação, você precisa morar. Que gasta aí de aluguel, condomínio, PTU, energia elétrica, água, entra em habitação. Parte de saúde, o que gasta de plano de saúde, remédio, o que for, né? Entra aí, vacina, parte de saúde. Tem a parte de transporte, o que você gasta aí de ônibus, táxi, Uber, combustível, né? Enfim, estacionamento, entra em transporte. Aí tem a parte de lazer, tudo aí que for sair, cinema, teatro, shopping, né? O que for lazer. Tem a parte de eventos. Eventos não é lazer? Não, é aquilo que você vai, né? Meio que... tem que ir para cumprir ali a parte social. Chamou lá no evento do trabalho, você vai. Às vezes vai ter um gasto por conta daquilo, mas não era ali teu lazer. Tem um casamento, te convidaram para ir, tu teve que gastar roupa para ir, um presente, entre eventos, por exemplo, né? Aniversário de 15 anos, não sei, os eventos que te chamam, mas não era o teu lazer propriamente dito. Entra aí. Então, tem a parte de pets, quem tem aí sabe que gasta também. Tem gato, cachorro, peixe, né? Porquinho da Índia. Entra aí. Vai ficar estreita, hein, Rosane? Diga não que eu tenho gato, tem peixe e gasta muito. Gato foi Maurício que arranjou, né? Aquela surpresa, eu falei, cavalo de Troia. Eu sou alérgica, mas tudo bem, tá lá Mia. Enfim, mas tem gasto, né? Os bichinhos também. Então, entra tudo aí, gente, divide bonitinha a nota, né? Aí, olha, o que está previsto? Isso aqui. Você foi lá, está previsto eu gastar tanto de alimentação. Lá em casa eu já fiz isso, para saber onde é o buraco, né? E ainda estou tentando corrigir meus erros. Mas lá eu vejo que a brecha hoje é na parte de alimentação. Entendeu? Tem coisa que já está previsto. Por exemplo, educação. Você sabe ali quanto que é o mês, né, mês a mês ali da escola das crianças, sabe que no final do ano tem aquela parte ali de renovar a matrícula, né, o material, mas não é nenhuma surpresa, você sabe disso. Às vezes a gente não se previne, mas a gente sabe que tem. Né? E fora essas despesas, tem que ter as caixinhas. Porque, por exemplo, se tem a casa, sabe que vai ter uma manutenção de vez ou outra, sabe que tem ali um conserto de um móvel, ou a troca, né, de um eletrodoméstico. Então não é surpresa, a gente não gosta de contar com isso, mas tem que ter uma caixinha, que aí você pelo menos já me preparei ainda mentalmente, né, tem uma caixinha lá de reserva de emergência, não sei, ou de gastos assim de manutenção, mas você já prepara mentalmente para isso, para depois, o dinheiro ia investir, foi para isso. Não, já estava previsto, porque alguma coisa acontece em casa, né, tem que ter a manutenção no carro, de vez em quando tem que trocar um pneu, tem ali a manutenção, alguma coisa acontece. Então, caixinha de manutenção tem que ter. Tem que ter uma verba também para tu gastar no que quiser.
Claro, ninguém quer só trabalhar e pagar contas. Quero comprar uma roupa, um calçado. Então, tem o teu salário do mês, né? Não é tudo que tu ganha, é aquilo para tu gastar no que quiser, entendeu? Não é o teu salário inteiro. É um pouquinho para tu gastar no que quiser. O que você pode, cada um de acordo com o seu salário. E aí você anota ali todo previsto. Para alimentação, por exemplo, eu posso gastar 500 por mês. Isso aqui acho que dá, para minha cesta básica e tal. Você tem uma ideia, bota ali no previsto. Aí, no final, você vai ver ali, compara o realizado. Isso aqui foi de fato que eu previ, mas isso aqui foi o que eu gastei de verdade. Aí você compara ali cheio cada um. Alimentação, previ 500, gastei 1.000. O que é isso? Dobrei, né, o que estava previsto. O que é isso? É porque toda sexta-feira eu peço iFood. Gente, não, isso é muito saudável, tá, Juliana? Eu gosto também, muito prazeroso, recomendável, mas às vezes tem que ver se cabe no orçamento. Também adoro, Juliana, pedir sexta, sábado. Às vezes a gente não quer fazer comida. Sábado é meu Shabat. Né, quero pedir aí, diminuir a louça. Também concordo com isso, mas às vezes não está cabendo, está extrapolando muito, né, do orçamento. Então a gente vê, poxa, ao invés de pedir 2 vezes na semana, peço uma só? Ou então, se não cabe 2 pizzas, cabe uma. Ou então, troca as 2 ali pela outra, que é, né, pega uma, pague uma, ganhe 2. Ou no outro lugar, que é metade do preço. Ou a do mercado, que tem aquela de uns R$15, do que pedir a outra de 80, né? Então, assim, a gente pode substituir, gente, entendeu? Aí, isso que é a planilha eficaz, que ela extrai informação, você vê onde que sobrou, né? É isso que é interessante. Onde que sobrou aqui? Vou compensar esse. Onde que estourei? Por quê? O que eu faço para não repetir para o próximo mês isso? Né? Aí você toma ali a análise em cima daquilo. Então, faz a contingência, enfim. Né? Isso aqui sobrou, vou compensar aqui no outro que estourou, mas mês que vem isso aqui estourou demais. Eu tenho que analisar. Foi isso que aconteceu. Mês que vem não vai se repetir, porque eu vou tomar esse plano aqui, vou tomar essa atitude aqui. Né? Vou controlar ali, tanto por semana só que eu gasto com a pizza. Né? Cada um vai analisar ali e ver a realidade para a sua casa. Mas esse é proativo, né? Extrair informações e agir em cima disso. O importante, né, como está em 2 Coríntios 9:10, o importante é isso aqui, e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Vocês prestaram atenção que Deus dá a semente e dá o pão? Então, o importante é isso, se atente a isso, pão. Deus falou profundamente comigo aqui, pão e semente. Então, pega uma parte do que Ele te deu, é para você desfrutar, é o pão. A outra parte é a semente. O que você faz? Você investe para multiplicar. Para quê? Para garantir que as colheitas sejam contínuas, permanentes. Então, Deus dá os dois, dá pão e semente. Separa uma parte que é para desfrutar, outra é para investir, para você plantar e continuar ali colhendo, né, garantindo a colheita. E o tópico 4, quarta instrução. Evite desperdícios e não seja dado a excessos. João 6,12 diz assim: E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Veja aí, né, o maior exemplo, nosso mestre, sendo filho de Deus, podendo multiplicar pães e peixes a hora que ele quisesse, mas ele nos dá o exemplo aqui que ele não gosta de desperdício. Falou, sobrou, então recolhe, para que nada se perca. Né? Então, evite aí desperdícios, não seja dado a excessos. Jesus ele tinha esse estilo de vida simples, que atualmente eu até comparo com o estilo de vida minimalista, né? Esse estilo de vida que fala minimalista. Jesus ele ficava ali só com o que era necessário. Isso não está ligado, tá, gente, à classe social. A pessoa pode ser rica, ser minimalista, e o outro ser pobre, cheio de tralhas, né? Consumista ao extremo. Isso aqui não é, não, tem que ser pobre, não é isso. Tá? É o estilo de vida minimalista, que ele era o quê? Ele andava com o que era necessário. Por quê? Porque muita tralha atrapalha, não é verdade? Às vezes a gente compra coisa demais, e mais coisa para a gente guardar, mais coisa para cuidar, mais coisa para limpar. A gente fica muito preso às coisas. Né? E realmente, eu estou tentando fazer isso. Lá em casa é complicado, porque tem as crianças com os brinquedos, né? E é engraçado que Deus abençoa. Quanto mais roupa você dá, mais chega também. Você ganha, daqui a pouco vem aqui o bazar, que é uma bênção da igreja também, né? Então, assim, mas tem que ir saindo. Quer coisas novas? Vai liberando, né, espaço aí, vai dando as velhas, né? Que aí chega coisas novas. Senão tu fica ali, daqui a pouco você afunda nas tralhas, né? Então, muita tralha atrapalha. Jesus, ele tinha esse estilo, né? Priorizava a missão dele dada por Deus, carregava o que era necessário e ele focava o quê? No relacionamento com as pessoas. Vivia com intensidade as experiências.
Às vezes a gente está tão apegado às coisas que a gente deixa de viver experiências com intensidade, de se relacionar bem com as pessoas, de focar no que importa, né? Na nossa missão, no propósito, nas pessoas, no que Deus nos confiou para fazer nessa terra. Então, assim, né, liberte-se, porque são coisas que não são pecados, mas são pesos, nos embaraçam, né? Às vezes dificulta caminhar. A gente fica mais tempo lá na faxina, porque é tanta coisa para arrumar, né? Então, quer dizer, um tempo que você podia ter para você, para os teus filhos, mas está cheio de coisa para limpar, guardar, arrumar. Então, assim, Jesus falou lá em Mateus 10, tá? Para que não fique só nas minhas palavras, está lá em Mateus 10, versículos 9 e 10, quando ele envia seus discípulos. Ele fala assim, ó, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu salário. E aí o interessante é que lá na frente, Lucas 22, 35, aí eu peguei aqui de Lucas, né? Esse a seguir, Jesus perguntou aos discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam, não faltou nada. Veja aí, né? Parece que eles foram tão pouco, mas não tiveram falta de nada. A presença do Senhor era suficiente. Eles tinham ali só o que estava ali no corpo mesmo, uma sandália para que outra, né? De reserva, mas tem mulher que sai com a bolsa toda prevenida, né? Porque ela sai ali, tudo bem, quando está de salto alto, leva lá um chinelinho, aí tá certo. Também concordo que é um, né? Mas às vezes vai lá, não, se arrebentar, tem aqui essa, tem o chinelo, tem a sandália, tem a sapatilha, tem... A mulher sai de mala, todo dia, ela trabalha com uma mala. Não precisa disso tudo, né, gente? Então, assim, muita tralha realmente atrapalha. E aí eu até brinco no meu primeiro livro, Aprendendo Finanças com Deus, né? Eu falo assim, tu é mulher centopeia? Para que tantos sapatos? Né? Às vezes tem 300 pares, gente. Não, tem que ter quase pelo menos um para cada dia do ano, né? Quase que um para cada dia do ano. Centopeia não precisa disso tudo, né? Eu tenho ali o que cabe na minha sapateira. Aí, tanta bolsa, para que a mulher polvo, quantos braços tem, gente? Tanta bolsa. Eu não sou nem tão chegada à bolsa, tá? Mas às vezes tem que carregar. Admito que às vezes tem que carregar, mas senão eu enfio tudo no bolso e vou, que eu gosto de ficar livre. Mas para que tanta bolsa? Mulher polvo, né? Mulher centopeia, cheia de sapato. Aí eu tenho a dica também que eu deixo no primeiro livro, Aprendendo Finanças com Deus. 4 P's. Para a gente se perguntar, sempre que for querer comprar alguma coisa, pergunta 4 P's, é fácil de guardar. Preciso? Realmente preciso daquilo? Posso, né? Não vai desfalcar ali o orçamento? Não vai, às vezes tem outra coisa na fila? Prioridade é outra pergunta. Preciso, posso, prioridade. Mesmo tu respondeu com sinceridade, que precisa, posso, né? Estou com dinheiro para isso. Prioridade, ainda assim, é prioridade, tipo, não está furando a fila, não tem outra coisa mais importante na frente para gastar? E aí a última é pesquisei, porque às vezes a gente compra, né, onde a gente primeiro vê. E às vezes pagou o dobro do preço, porque não pesquisou. Então, é preciso? Posso? Prioridade? Pesquisei? Não significa que tu vai comprar só o que você precisa. É claro, tem coisas que a gente quer. Eu não preciso disso, mas eu queria muito. Né? Meu desejo. Tudo bem, tá? Mas que seja um gasto consciente, planejado. Porque o gasto consciente planejado te traz alegria. Agora, o outro precipitado, né, que vem só ali do puro consumismo, ele até na hora te traz uma certa alegria, só que é falsa, porque depois te traz culpa. Sabe? Essa que vem quando a gente faz que não era para fazer aquilo que a gente fez. Né? Porque assim, o pecado geralmente não dói, não que isso seja pecado, assim, né? Mas a culpa ela vem porque tu fez o que não era para fazer. Aí te afundou em dívida, ou comprou coisa que tu já tinha ali 10 daquilo, ou só porque era promoção imperdível, que estava 50% de desconto, mas tu não precisava, nem gostava daquele objeto, nem daquela cor, e encosta, nunca usa, né? De repente, pode ser que um dia vai de presente para alguém, mas... né, porque, às vezes, encosta não estava 50% de desconto, promoção imperdível, mas eu não gosto, não uso, né, eu odeio aquela cor, mas estava com 50% de desconto. Promoção imperdível, a pessoa se afunda na promoção imperdível, entendeu? Então, assim, promoção é legal, mas se realmente você precisa, se você deseja, né, não é só porque estava com desconto. Aí tem aqui até os Júlios do... A Rosana gosta lá do... Os Júlios lá, todo mundo odeia o Cris, né? Como é que é? Se eu não comprar nada, o desconto é maior. Né? Se eu não comprar nada, o desconto os juros. Ela fica brincando que eu sou. Não estou nesse nível, não, Rosana, mas se eu não comprar nada, o desconto é maior. Aí, e às vezes a gente está ali, tem gente que é... Oi? Meu marido tem 2 empregos. Eu não preciso. Eu gosto, sou fã da Rochelle. E às vezes a pessoa se afunda ali no consumismo, né? Nem porque ela queria tanto comprar, sabia? Às vezes a pessoa está com esse problema, tem gente que vive assim, se afundando em dívidas, mas é outro problema que ela está, que não resolve na causa raiz.
Ela está ali com um problema que tem que resolver com o cônjuge, com o filho, né? Ou no trabalho, está estressada. Aí ela sai para gastar, porque aquilo traz um alívio paliativo, é verdade, entendeu? Às vezes o problema não é nem tanto que ela só assim sempre. Ela está com algum problema e sai para se aliviar com isso. Assim como outra apela para chocolate, né? Às vezes come muito chocolate, está estressado, está nervoso, está ansioso. Né? Outro vai para bebida, para cigarro, para drogas, né? E assim vai se afundando. E não somos tão melhores, né? Quando saímos para gastar e depois nos afundando em dívidas. Né? Acabamos por não resolver o problema e arranjamos outros piores. Né? Afundamos em dívidas, a pessoa que come demais acaba, aí, às vezes, tendo um sobrepeso, uma obesidade, um problema de saúde, porque aí foi questão de drogas também, questão de gastar demais, né? Aí depois fica devendo, aí não resolveu o problema que estava e arranja outro pior. Então, assim, traz alívio paliativo, sim, mas não resolve a causa raiz. Você não precisa de nada disso. Você precisa ir atacar o problema na causa raiz. Se eu tenho que resolver algo com o irmão, com o pai, com mãe, né, com o marido, com mulher, com o filho, vou lá e resolvo conversando. Né? Vou lá, oro ao Senhor, espero estar, né, na mansidão, no domínio próprio, né, não resolver nada ali na raiva, na ira, respira, vai lá e resolve, na causa raiz. E outra coisa, né, e tem coisa que é só com Deus. Aí você aceita o convite de Jesus, que está lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes o que a gente só precisa é isso, né? Se aquietar ali, descansar nossa alma aos pés de Jesus. Aceitar o convite dele, aí sai todo esse fardo, né? Toda essa inquietação, ansiedade, lançar toda a ansiedade para Deus, sabendo que Ele cuida de nós, de ter essa certeza. E às vezes só nos basta isso, não precisava sair gastando, comendo, né, se afundando em dívida, em drogas, em bebidas, nada disso. Era só aceitar o convite de Jesus, sentar ali um pouquinho, chorar, descansar aos pés dele, né, e deixar ali voltar ali a tua paz interior, né, o domínio próprio, a mansidão, a paz dele que excede todo entendimento, que só Ele pode dar, a alegria, enfim. Vamos aí a tópico 5, instrução 5. Não seja preguiçoso. Provérbios 6, do 10 ao 11, diz assim: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Então está aqui, né? Outro inimigo da prosperidade é a preguiça. Né? Assim como também o consumismo. Falamos, a Bíblia vai dizer, se tu é consumista, né, e com isso com frequência, gosta de ostentar, gosta de consumir ali por demais, esquece a prosperidade. Tá? A Bíblia vai falar, aquele que ama o vinho, né, o azeite, ou seja, quer sempre ali ostentar, nunca, né, vai ficar rico, nunca vai prosperar, porque ele está sempre ostentando. Então é um saquetel furado mesmo. E outro inimigo da prosperidade é a preguiça. Tá aí, ó. Quem é preguiçoso está fadado à miséria, tá? Você gosta aí de só descansar, cochilar, não age, não trabalha pelos objetivos, vai estar fadado a esqueça a prosperidade se você é preguiçoso, tá? Nunca vai prosperar. E o pior, está fadado não somente à miséria financeira, mas até espiritual, a mental, né, familiar. Porque a pessoa não move uma palha, ela chega a ser um peso até para os outros. A Bíblia vai dizer, Provérbios 10, 26, vai dizer, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Então, chega a incomodar, chega a ser um peso para os outros. Né? O apóstolo Paulo vai dizer, 2 Tessalonicenses 3, 10b, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, assim, amados, não dê lugar à preguiça. Né, quer alcançar teus objetivos, então trabalhe por eles. Não fique aí sonhando de braços cruzados, não. Tem que trabalhar em prol dos objetivos. Tá? Seja sábio, siga o exemplo das formigas. Está lá na Bíblia, Provérbios 6, do 6 ao 9. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Então, fica aí para a nossa reflexão. Não dê lugar à preguiça, não dê lugar ao consumismo. Porque esses dois aí, quem for consumista, quem for preguiçoso, esquece a prosperidade financeira. E aí a instrução 6, planeje antes de executar. Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?
E aí aqui eu entro muito no segundo livro que eu tenho, que é a gestão de projetos de independência financeira. Muitas pessoas sonham, né? Têm objetivos, têm sonhos, mas nunca alcançam. Por quê? Porque não transformam em projeto. E isso eu trato muito no meu segundo livro. Ainda tem ali alguns exemplares, quem quiser saber. Mas um projeto, vou falar aqui as 3 principais áreas. Um projeto tem escopo, né? Você precisa transformar sonho em projeto, porque sonho é algo muito vago. Tem que chamar a existência. Um projeto não, você começa ali a trazer a vida. Um projeto tem escopo. O que é escopo? Eu sei o que eu quero, qual é o objetivo e como eu vou fazer para chegar lá. Eu traço um plano, né? Ali, se eu quero, por exemplo, a independência financeira, primeiro eu vou para a reserva de emergência. E aí tem prazo. Quanto tempo eu levo para juntar para a minha reserva de emergência? Né? Eu preciso de quanto? Tem custos. Então, lembre-se pelo menos dessas 3 áreas. Escopo é o que e como eu vou fazer para chegar lá. Tempo, então tem prazo. Isso aqui eu começo, né, dia tal e termino dia tal. Aí acaba essa entrega, depois começa a outra, né? Assim até concluir o projeto como um todo. Tem custos, quanto custa isso? Você vai mapeando tudo. E tem várias outras áreas, tá? Que são 10 áreas. Tem riscos, você mapeia ali os riscos, a fim de se prevenir, né, das ameaças e explorar as oportunidades. Porque risco não é só ameaça, não. Tem risco de oportunidade. E você explora para que aconteça mesmo, a fim de que aconteça. Né? Se é oportunidade, você vai alavancar teu projeto. Tem várias áreas, tá, amados? São 10 áreas, mas não vou me ater aqui. Mas sempre pense nisso. Planeja antes de executar. Muita gente até começa, mas por não ter foco, não ter planejamento, não ter perseverança, para no meio do caminho e desiste. E mesmo as que montam um projeto, tá, que faz ali todo o planejamento bem sucedido, também tem que saber que todo projeto está sujeito à mudança. Não significa que vai acontecer tudo direitinho conforme tu planejou, não. Pelo contrário, tá? É quase que impossível, posso dizer impossível, um projeto transcorrer do início ao fim sem que ocorra nenhuma mudança. Aí o que você faz? Senta, chora e desiste? Não. Replaneja, recalcula e, se Deus quiser, você chega lá. Quem sabe até antes do tempo. Entendeu? Mas você precisa estar alinhado, teu planejamento, né? Iniciar, planejar, executar, monitorar e concluir. Tá? Mas aí isso aí eu abordo bem no meu segundo livro. Vamos à instrução 7. Observe a lei da semeadura. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Escutem, eis que o semeador saiu a semear. Essa parábola é riquíssima, né? Muito aí, é tremendo, a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E aí, se a gente for ler aí, né, depois em casa você pode meditar nela, é Marcos 4, do 3 ao 20. Eu não vou ler ela inteira aqui, mas em casa vale a pena, tá? Medita aí detalhadamente, Marcos 4, do 3 ao 20. E aí você vai observar que o semeador, ele saiu para semear e lançou em diferentes terras. Não fez acepção, não, ele saiu lançando as sementes dele na terra. Né? E aí a gente sabe que é a palavra de Deus, a semente, mas aqui eu quero trazer, comparar para a vida financeira. Né? Então, a gente vê que algumas caem à beira do caminho. E aí, essas que caem à beira do caminho, as aves comeram, a parábola vai dizer. Né? As aves comeram. Ali Deus está falando do coração, as terras são o coração, né, do homem, que é encontrado em diferentes estágios, e a palavra é a semente. Mas aqui, trazendo para a área financeira, né, para a nossa vida financeira, eu quero comparar, tá, essa semente aí que caiu à beira do caminho, que as aves do céu comeram, quero comparar aí para o que está comendo seu rendimento. Você precisa estar atento. O que está vindo aí, você lançou, mas tem aves comendo. Não vai produzir, porque a ave foi lá antes de produzir alguma coisa, as aves comeram. Então, tu precisa estar atento para esses comedores, né, de recursos. E nos investimentos também. Às vezes a gente investe, mas não está investindo tão bem. Né, ali não tem um retorno que poderia ter, ou está comendo rendimento, por quê? Porque a inflação é muito alta, teu rendimento está perdendo para a inflação, ou imposto de renda, que você tirou logo, pagou a maior alta taxa, né? Outras taxas cobradas de investimentos. Então, ficar atento aos comedores de rendimento. E tem outra parte da semente que cai em solo rochoso, não tinham terra suficiente. Aí já essa aqui eu comparo a pessoas que querem dinheiro rápido. Então, ali, ou seja, né, o solo é rochoso, não tinha terra suficiente, logo frutificou, cresceu ali uma planta. Só que não chegou, aliás, produzir fruto, cresceu ali rápido, mas como não tinha estrutura, não tinha base, não tinha raiz, não frutificou. Né? Não foi ali um fruto que permaneceu. Então, isso aí eu comparo a mais escolhas ruins que a gente faz. Né? Pessoas que querem assim, dinheiro rápido, ela investe às vezes em qualquer coisa, não avaliou direito o risco, não sabia onde estava se metendo, né? E foi lá, viu a Bitcoin, nem sabia o que era, botou o dinheiro lá, né? E aí, daqui a pouco perdeu da noite para o dia. Pode ganhar muito da noite para o dia? Pode, mas também, né, aí, qual o valor do Bitcoin?
Até creio que vale alguma coisa, mas eu não tenho ideia. É difícil, às vezes, analisar o preço de uma empresa que dirá de uma criptomoeda. Então, assim, cuidado, né? Dinheiro rápido, isso aqui eu vou colocar, entra em qualquer coisa, anunciar. Às vezes perde até golpe, né? Ou às vezes você até consegue ver alguma coisa, mas não subsiste, né? Não persevera aquele fruto dela. Porque foi uma coisa que apareceu rápido, mas da noite para o dia também seca e murcha, porque não tem raiz, não tem base, não tem estrutura, ela não sabia onde estava se metendo, não avaliou o risco. Então, essa já eu comparo ao solo rochoso, né? São investimentos ali que você entra, mas você não sabe a profundidade. E aí pode crescer rápido, mas, de repente, você perde da noite para o dia, né? Não tinha estrutura, não tinha raiz. Agora, tem outra parte que cai entre espinhos. Então, ali nasce, né, alguma coisa, mas elas são sufocadas, são apertadas por causa dos espinhos. Aí, esse sim eu comparo a escolhas ruins. Por exemplo, você até é bom poupador. Olha, Débora, eu não gasto tudo que eu ganho, não. Consigo juntar uma parte, né? Eu poupo, sou bom poupador. Pego lá, boto no meu cofrinho. Né? Aí está fazendo igual o servo mal negligente. Porque ele não gastou o que o senhor dele deu, não. Preste atenção, hein? Isso é estreito. Porque ele não gastou, ele devolveu. Ele falou, toma aí o que é teu. Ó. Tá aí, eu guardei, enterrei. Então, é muito cuidado com isso, porque quando tu bota no cofrinho, ou tu bota em capitalização, ou até na caderneta de poupança, você pode estar poupando e não investindo. Ah, até a caderneta de poupança porque se ela estiver rendendo menos que a inflação, você vai perder dinheiro. Ou seja, o dinheiro teu amanhã não vale o mesmo valor que ele tinha hoje. O poder de compra perdeu por causa da inflação. A gente não comprava lata de leite ninho de R$5, gente, agora está 15, 20. Então, quer dizer, meus R$5 se eu guardei, opa, não era para o leite ninho. Aí eu devolvo, ela, poxa, te dei R$5 que era para o leite ninho, mas agora não compra. Preciso de 15, 20. Aí é o que o Senhor, né, da parábola dos talentos, vai falar. Você devia ter dado meu dinheiro para os banqueiros, porque assim eu receberia com juros o que é meu. Você enterrou, agora meu dinheiro não tem mais o mesmo valor, né? Perdeu para a inflação. Então, se a poupança aí, por vezes, né, a poupança gosta de perder para a inflação. Né? Vez ou outra ela pode estar ganhando, mas muitas vezes está perdendo. Então, o que acontece? Está investindo mal. Tá? Aí entre espinhos, porque limita o teu crescimento, sufoca. Entendeu? Você não ganha o que poderia ganhar porque está limitando o teu crescimento por medo, não sei, né? Falta de conhecimento. Aquele ele falou, tive medo, aí eu enterrei. Aquele servo mau e negligente, que nem parecia ter tão mal assim, ele guardou. Não é que ele gastou, ele guardou. Mas o senhor dele vai dizer, mau e negligente, devia ter dado meu dinheiro para os banqueiros. Né? Então, às vezes, por medo, falta de conhecimento, a pessoa enterra, né, o que tem. Mas Deus não quer que você seja só poupador. Ele quer que seja multiplicador. Né? Ele não chamou só para poupar, multiplique, não é para enterrar. Né? Multiplica o que ele te confia. Tempo, dinheiro, né? Tua vida. Como? Ensina-me a contar meus dias, a fim de que eu alcance o coração sábio. Quando a gente está ali só direto em rede social, né, ou vendo ali coisa que não é... Tem coisa até que é útil, gente, mas às vezes excede. Né? A gente está gastando, perdendo tempo às vezes. Em coisas que você devia estar cumprindo o teu propósito. Então, limite ali um tempo, né? Para as redes sociais. É útil, é saudável? Se você usa de forma útil, saudável, vai ser. Mas, às vezes, tu pode ficar ali 1 hora por dia, vai ficar 3. E aí, depois, não vai dar tempo para as coisas que importavam, né? Porque Jesus vai falar para Marta, tu estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas pouco é necessário. Maria escolheu a melhor parte. Então, às vezes, a gente fala que não tem tempo, mas é porque a gente não escolhe a melhor parte, a gente não prioriza. Né? E assim também a gente fala, não tenho dinheiro, mas será que não tem dinheiro é porque tu não está gastando com o que tem que gastar, né? Com o que realmente é necessário. Às vezes está desperdiçando. Aí a gente vai falar, não tenho dinheiro, não tenho tempo, mas, na verdade, a gente não sabe gerir, né, o que nos é confiado. Então, assim, mas tem a parte que cai na boa terra, né, na parte, cai na terra fértil. Então, assim, não significa que a gente vai acertar sempre. Né? O semeador lança, e mesmo o semeador ali representando, né, o próprio Jesus, a palavra de Deus, a gente vê que não vai frutificar em todos os corações humanos. Da mesma forma, também, às vezes, nem todo investimento que tu vai investir vai ter um retorno bom. Então, a gente está sujeito a errar, sim, mas não é por isso que a gente vai desistir de plantar. E, às vezes, um que vai frutificar vai compensar por todos. Né? Veja que o que caiu em terra fértil vai produzir a 30, 60, 100 por 1, vai ser abundante. Então, às vezes, um que tu acerte, né? E a mesma forma em pessoas. Ah, porque eu fui dar o folheto, viraram a cara para mim. Né? Ih, não quero saber de nada, não. Por isso, não evangelizar mais. Às vezes, um que tu acerte vai ser um apóstolo Paulo, um Pedro, né? Que vai ganhar muitos para Jesus. Então, não desiste das pessoas, não desiste de investir, não desiste, né? De focar no teu propósito mesmo, no que Deus te chamou.
E agora seja generoso também, né, no teu plantio. 2 Coríntios 9:6 vai dizer: aquele que semeia pouco também colherá pouco. O que semeia com fartura também colherá com fartura. Então tem que ser abundante, tem que esperar o tempo certo, né, no teu tempo. Né, o fator tempo ele vai fazer a diferença nos investimentos, né, no teu plantio com as pessoas. Às vezes está ali falando para o teu filho, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas não desiste, não. Lá na frente você vê o resultado. Então, espera o tempo, né, plante ali com generosidade. E pode haver exceções, é verdade, mas a regra é clara. Tem exceções? Tem, mas a regra da semeadura continua valendo e é clara. Só colhe o que se planta, né? E se queres melhores resultados, escolha bem suas sementes. Não somente na vida financeira, mas em todas as áreas. Gálatas 6:7a vai dizer: pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, tem exceções, mas a regra é essa, tá? Não muda. O que a pessoa semear é o que vai colher. Tem exceções, mas a regra é essa. O que você semear, vai colher. Então, quer resultados melhores? Começa a rever as sementes hoje, para amanhã melhorar a tua colheita, se hoje você não está satisfeito. E aí, a instrução número 8... monte sua reserva de emergência. Gênesis 41:34 diz assim: Faraó devia fazer isto, pôr administradores sobre a terra e colher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Quem já ouviu falar do termo vacas gordas, vacas magras? Acredito que todos, né? É bíblico, gente. Vacas gordas, vacas magras, é lá da época de José, né? Foi o primeiro aí que eu tenho conhecimento que montou a reserva de emergência. Tão falada nos dias de hoje, pioneiro, José do Egito, aquele que foi de escravo ao governador do Egito, foi o primeiro a instruir Faraó a montar a reserva de emergência. Faraó teve um sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que representavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, né? Porque o cenário pode mudar. Deus alertou ali, deu o sonho a Faraó, fez José revelar, daí ele saiu de escravo, né, que foi ainda prisioneiro, foi parar na prisão, foi para ser governador do Egito, com a sabedoria aí, cheio do Espírito Santo, essa sabedoria dada por Deus que revelou o sonho de Faraó. E ele instruiu, nos 7 anos de fartura, não gasta tudo não, separa 1/5. O que é 1/5? 20%. Ele falou, recolhe os cereais, 20%, para que quando chegue os 7 anos de fome, né, a terra não pereça de fome, seja salva. Então, ele vai fazer essa instrução. E aí, se você seguir esse conselho de José, guardar 20% do que você ganha, né, aí você pode levar em conta o teu salário atual, ou então, se você já mapeou direitinho, pode ser o seu padrão de vida. Por exemplo, assim, eu ganho 5 mil, mas não preciso de 5 mil, não, 2 mil consigo viver bem. Então, você fala, vou montar minha reserva de emergência pelo menos 6 meses. Né? A gente fala de 6 meses a 1 ano. Então, se você montar 6 meses, né, para ser a sua reserva de emergência, você precisaria de 12 mil, certo? 12 mil teria aí 6 meses de reserva de emergência. Se veio um desemprego, um problema grave de saúde, aquela promoção imperdível não pode, tá? Reserva de emergência, gente, é só para caso de desemprego, um problema grave de saúde, emergência mesmo. Não é para a bolsa que está 50% de desconto, não é. Tá? É reserva de emergência, emergência. Então, se você fizer isso, 20% do que você precisa, né? Preciso de 2 mil. Então, eu vou juntar 20% por mês. Separaria R$400 para investir por mês. Se você fizer isso em 30 meses, tá? Em 30 meses você tem sua reserva de emergência. De 6 meses aí do seu padrão de vida que você estimou ou do seu salário. Eu ganho 5 mil, vou separar 20%. Então, separaria 1.000 por mês. Tá? Isso seguindo o conselho de José. Se, não, isso não dá para mim ainda, vou separar 10, mas começa. Né? Aí faz aí teu cálculo. Mas se você seguir o conselho dele, 20% do que você precisa, né? Separar aí por mês, tá? Investir. Claro que aí tem que ser um investimento conservador, de alta liquidez, tá? Porque se é emergência, você pode precisar pegar a qualquer hora. Então, assim, não vou procurar os melhores retornos, também não é por isso que eu vou ficar na poupança. Posso botar na caixinha do Nubank reserva de emergência, que já rende ali 100% do CDI. Está muito bom, já está ali uns 13%. Por exemplo, claro, vai ter o imposto, mas vamos dizer que sai ganhando uns 11 aí ao ano, mais ou menos, 11, 12, né, melhor do que a poupança aí que tu está tirando uns 8 hoje. Isso porque, né, o Selic está lá no alto e tem a taxa TR, porque a poupança a gente sabe qual a regra.
A regra da poupança é 70% da taxa Selic. Se a Selic subir acima de 8,5%, você passa a regra antiga, porque eles não estão interessados em pagar muito, que é 0,5% ao mês, ou seja, 6,17% ao ano, mais a taxa referencial. Por isso que está uns 8 aí, porque eu somo com essa taxa referencial para dar uma atualizada. Mas ainda assim sai perdendo, poxa, você podendo ter a mesma garantia da poupança. Na caixinha lá do Nubank, reserva de emergência, que é um investimento deixando em RDB, tá? É resgate imediato, é a mesma proteção da poupança, gente, é do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, né, que garante até 250 mil por CPF e instituição bancária, com teto de 1 milhão. Ou seja, já precisei usar, é difícil alguém usar, mas atualmente aí falhou alguns bancos, né, pode ser que precise usar. Se precisei usar, eu tenho até 250 mil nesse banco, estou resguardado. Aí eu usei, aí beleza, aí tira ali, usei 250 mil, ficou 750 mil ainda de segurança nas outras instituições. Aí se eu não usar isso até 4 anos, né, ali até o prazo de 4 anos, se renova de novo, volta a ter 1 milhão. Então é 250 mil por CPF, instituição bancária, com teto de 1 milhão, renovável, né, depois de 4 anos, tá bom? Então, assim, tem uma boa garantia. Eu acredito que aqui ninguém é milionário, né? Eu não sou, acho que todos aqui que estão me assistindo ainda não chegaram lá. Então, assim, se tem mais de 250 mil, bota em outro banco para estar protegido também. CDB tem essas garantias, RDB, LCI, LCA, mesma garantia da poupança, do FGC, tá? Então, assim, pode te render muito mais se souber escolher o banco, enfim, né? A instituição que você vai colocar teu dinheiro. Eu aconselho a ter corretora, não gosto de ficar presa a banco, não. Eu falo que é no Invest, tem a XP, tem Clear, Rico, enfim, porque aí te dá muito mais opções de investimentos do que ficar presa ali os investimentos do teu banco. A parte... Então, já falamos aqui da reserva de emergência. Instrução número 9. Aprenda a multiplicar. Aí até já citamos, né, esse versículo, Lucas 19, 23. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. Aí a gente até citou esse versículo, que é da parábola dos talentos, quando o Senhor, né, ele elogia os outros servos que multiplicou os talentos, e vai chamar a atenção desse aqui, vai falar, servo mau e negligente, né? Porque você não pôs o meu dinheiro no banco, você enterrou meu dinheiro, devia ter colocado no banco. Então, na minha vinda, eu receberia com juros. E a gente vai falar, eu até citei isso antes, que não basta ir poupar, né? Esse servo foi tido por preguiçoso, mau, negligente, enfim, porque ele guardou, mas não basta guardar, tem que multiplicar. Então, assim, não é só botar no cofrinho, caderneta de poupança, procure investimentos melhores. Né? Ainda que seja de perfil conservador. Olha, eu não gosto de arriscar muito, não. Prefiro segurança e rentabilidade. Mas, poxa, abre conta lá no Nubank, né? Tem a caixinha reserva de emergência. Essa opção de RDB resgate, tá? Tem resgate diário e tem imediato. A reserva de emergência fica no resgate imediato. Ou seja, até no final de semana, se tu quiser pegar teu dinheiro, você pega. Tá? Liquidez ali imediata. As outras caixinhas têm liquidez, se deixar nessa opção RDB resgate diário, então tu pode resgatar no mesmo dia. Mas aí se tu pedir até, se eu não me engano, até 2 horas do mesmo dia. Aí ele cai na tua conta aí lá pelas 6. Senão ele vai cair no próximo dia útil. Ah, se eu pedir no sábado, vai cair no próximo dia útil. Se for segunda, vai receber na segunda. Mas é uma liquidez alta, né? Algo que você pega o dinheiro logo. Então, essa é uma boa opção. CDBs, tá? Que você pode, só que aí CDB tem que ver, porque nem às vezes tem data de vencimento. CDB diário não, mas se tem data de vencimento, você tem que ficar preso ali com o teu dinheiro até aquela data. Tem que esperar o vencimento, senão você perde dinheiro. Tem tesouro direto, gente, que é o investimento que você empresta, né, para o governo. Ali ele investe em saúde, educação, você ganha juros por isso. Tesouro direto Selic, por exemplo, né? Já é uma opção aí para quem quer sair da poupança, que também ganha 100% da Selic, enquanto que a poupança você só vai ganhar 70% se estiver na regra antiga, se estiver na nova, que é o nosso atual, é aquilo que eu falei, 6,17 ao ano, mais a TR. Então, assim, tem o Tesouro Direto IPCA, por exemplo. Como é que eu protejo meu dinheiro da inflação? Com investimentos que rendam de acordo com a inflação. IPCA é o índice que mede a inflação. Né? Então, se você colocar, por exemplo, no Tesouro IPCA, tem outros investimentos também com IPCA, tá, gente? CDB, LCI, LCA, vê lá. Se tiver IPCA mais tanto, você garante que o teu dinheiro mantém o poder de compra dele, porque ele vai render a inflação mais um percentual acima. Por exemplo, tu vê lá, esse investimento, o CDB, ele é o IPCA mais 5% ao ano. Então, eu garanto que vou manter a inflação e 5% acima dela, entendeu? Então, o Tesouro Direto IPCA, por exemplo, é uma boa opção para isso. Tá? E tem o Tesouro Direto pré-fixado, assim como tem os outros investimentos que você vai ver, pré-fixado e pós-fixado. O que é isso? Pós-fixado, tu vai saber no final quanto que você vai ganhar.
Mas renda fixa, a gente sabe o prazo e a estimativa. Então, você sabe lá quando que você vai, né, pegar seu dinheiro e sabe a estimativa de quanto você vai ganhar. Isso é renda fixa. Renda variável, não. Renda variável, para quem gosta de montanha-russa, né, emoção, não sei de nada, é tudo imprevisível. Mas aí você tem que ter estômago. Você sabe o que está fazendo, está todo mundo comprando, agora eu vendo. Está todo mundo vendendo, agora eu compro. Né? Aí são os malucos do perfil ousado. Se a pessoa tem conhecimento, sabe o que está fazendo, é perfil ousado. Mas não seja maluco, doido, sem estar fazendo, né, sem estar sabendo o que está fazendo, não. Mas aí já é o perfil de quem gosta de montanha-russa. Tem o perfil equilibrado, que ele fica em um e no outro. Né? Eu também gosto de diversificar bastante. Então, o conselho continua valendo, da avó. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Eu gosto de diversificar. Eu até me encaixo no perfil ousado, mas eu gosto de diversificar. Porém, hoje, né, o que eu tenho mais na minha carteira são fundos imobiliários. Porque eu queria gerar uma renda, né, assim, mensal, enfim. Para mim foi isso, porque hoje é o meu salário. Como eu falei, já saí do meu trabalho, então ali a minha carteira de fundos imobiliários gera a maior parte do meu salário hoje, da minha renda. Mas assim, né, veja isso, aí, por exemplo, o investimento é pré-fixado, você já sabe quanto que vai ganhar no final. Você já acorda ali, por exemplo, vê ali 13% ao ano, você sabe que haja o que houver 13% ao ano. Ele vence daqui a 2 anos, eu vou ganhar 13% ao ano, é um pré-fixado, entendeu? Você já sabe como você está contratando. O pós-fixado, né, ali na renda fixa, você tem a previsão, mas tu não sabe exatamente, eu vou ganhar a inflação mais 5%. Então, 5% está garantido. E o outro é a inflação não sei, vai variando, mas eu estou garantindo que eu estou andando com a inflação. É o CDI mais tantos por cento, eu não sei o CDI, né? Tem as previsões e tal, eu sei quanto que está agora, mas não sei quanto é que vai estar daqui a 2 anos, por exemplo, 3, mas eu sei que é o CDI, né? 120% do CDI, por exemplo, é 100% do CDI. Então, isso é pós-fixado. Tá? E aí, então, quando você empresta para o Tesouro Direto, a gente sabe, você recebe juros por isso. Está emprestando para o governo e recebe juros. Se está investindo num CDB, está emprestando dinheiro para o banco. Trocou de lugar, não pega o dinheiro com o banco. Agora, eu empresto para o banco. Tu troca de lugar, empresta dinheiro para o banco, financia as atividades dele de crédito, recebe juros por isso também. E aí, só que tem algo aqui que entra, né, particular aí para quem serve ao Senhor, né, que aí fica aqui, quando você empresta para o pobre, que não tem como te pagar. Isso é um investimento, Débora? É sim. Pô, mas ele não pode me pagar, que juros que eu vou receber? Da parte dele, nada, ele não pode te pagar. Mas a Bíblia vai dizer, em Provérbios 19, 17, vai dizer, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Então, tem um investimento acima de todos esses, que é quando você faz de coração por alguém que não pode pagar. Aí você está emprestando a quem? O Tesouro Direto, CDB, não estou emprestando para Deus. Olha aí, pode emprestar dinheiro para Deus? Pode. Não que ele deva nada a ninguém, mas ele retribui, né? Quem assim faz de coração. Vamos lá, instrução 10. Instrução 10. Tenha várias fontes de renda. Eclesiastes 11:6 diz, semeia a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então, aqui, né, continua valendo o conselho da avó, como eu citei, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né, porque se alguma quebra, você tem os outros ovos que estão nas outras. Se tu colocou na mesma, caiu, quebrou tudo, perdeu todos os teus ovos. Então, assim, a gente lança a semente, né, mas como está em Eclesiastes 11:6, a gente não sabe se todas serão boas. Olha lá, semeia a tua semente de manhã e não fique de braços cruzados. À tarde não fique de braços cruzados. Você não sabe qual irá prosperar. Se uma, se a outra, se todas serão boas. Então, assim, a gente precisa ter várias fontes de renda. Planta em diferentes lugares. Vou me acomodar só com o meu trabalho de renda ativa. Estou lá nessa empresa, tenho um bom salário, de jeito nenhum. Né? Pode acontecer contigo o que aconteceu comigo. No meu caso, eu quis e pedi a Deus mesmo. Né? Não foi demissão, foi libertação. Eu conto isso no meu livro Degrau por Degrau, Rumo à Independência Financeira. Né? Meu xodó, o livro que Deus mandou escrever. Né? Esse, o segundo, também foi ele. Mas hoje eu estou sem nenhum exemplar, tá, amados? Esse Degrau por Degrau, quem quiser, encomenda comigo. Porque eu tive uma palestra aí no meio da semana, que foi assim, me pegaram não desprevenida, aliás, me pegaram desprevenida, mas não despreparada. Eu fui lá na aeronáutica falar e esgotou ele. Eu vim sem nenhum hoje, né, isso aí acabou. O gestão ainda sobraram alguns, os outros eu tenho ainda. Então, assim, nesse livro eu falo muito de investimentos, né? E falo ali da minha demissão, que não foi demissão, foi libertação. Mas imagina assim, se me acontece de surpresa, sei lá, né? Eu não, já vinha me preparando, eu tinha um projeto para isso. Eu queria a demissão, alavancou, né, ali o meu plano de independência financeira, tá?
Mas imagina a pessoa que não está prevenida, não montou reserva de emergência, contava ali com o salário dela, era até bom, né? Vivia até, entre aspas, rica, mas fica pobre da noite para o dia, só tinha essa renda ativa que adivinha do esforço dela direto do trabalho. Aí acabou o trabalho, cadê? Está cheio de dívida, cheio de conta que fez conta, né, do padrão que ela tinha alto do trabalho aí. Né? Então, conte só com o teu trabalho de renda ativa, não. Né? Vai lançando semente, tenha várias fontes de renda. Começa ali colocando, investindo, para gerar já juros ali para você ter um salário extra, uma renda extra. Né? E, de repente, esse vai virar teu principal daqui a um tempo, a gente não sabe. Pode abrir um negócio próprio, por exemplo, né, que não dependa da tua atuação direta. Pode ser também que dependa da tua atuação direta, mas se tu quer ser, não, quero ter mais tempo, aí tem negócio que vai, às vezes, te gastar mais tempo do que numa empresa privada, né? Mas se é um negócio que não dependa da tua atuação direta, pode ser até a tua independência financeira. Às vezes, um imóvel alugado também já gera uma renda. Então, assim, né, eu sei dar aula, sei dar um curso, sei fazer bolo, sei fazer doces, vou lá abrir a lojinha no iFood, né? Não começa já projetando uma loja, não, vende para os de perto, depois vai para o iFood, né? Começa de... Gente, não despreze os pequenos começos. Tá? Cada coisa importa, não é só lá o final, não. O que vale é o caminho. Seja feliz no caminho, sabe? No processo. Já tenha contentamento, não é que a gente se fica ali na zona de conforto, não. Mas a gente precisa ter contentamento ao longo do caminho. Ser feliz no hoje, sabe? Se Deus quiser, desfrutaremos o amanhã. Mas não é viver só no amanhã, né? Então, assim, mas vai plantando, vai fazendo ali várias fontes de renda. Né? Eu tenho meus livros na Amazon também, lá pingo um pouquinho, não é muita coisa, mas pingo um pouquinho, vendo meus livros quando eu faço palestras, né? Costumo sempre palestro de graça, assim, minhas ministrações, mas levo os livros e vendo também, entendeu? Tem meus investimentos. Enfim, aí, cada um tem seus dons e talentos, seu propósito, porque Deus te chamou. Você pode usar isso para beneficiar os outros e gerar também te abençoar financeiramente. Né? Pode sei fazer. A gente tem aqui Masterchef aí, como estou olhando para ela, mas não vou citar o nome. E ela faz, sei que faz, não faz bolo? Faz bolo, faz, aí tem a renda, tem o trabalho dela, mas tem renda extra aí também, entendeu? Vocês têm dons e talentos, uma faxina que faça, né? Cada um tem seus propósitos aí que abençoa vidas, né? E vai te abençoar também financeiramente, pode montar sua renda extra com isso. E aí o 11, já estamos para encerrar, penúltimo aí, 11º, tenha contentamento, aí que eu acabei de citar, né? 1 Timóteo 6, 7 e 8. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, para mim, aqui está a verdadeira prosperidade, né? No contentamento. É você estar feliz com o que você tem. Tá? Não precisa estar comparando com ninguém, senão você nunca vai ser feliz, sempre vai ter alguém que tem mais. Né? Então, vive sua vida em prol, né, de comparação com os outros, competição não, a competição tem que ser com você mesmo, você melhor do que eu era ontem. Né? Vou prosperar mais do que eu prosperei ontem. Mas não é comparar com ninguém, tenha contentamento. Se você tem o que vestir, tem o que comer, né? É cuidado por Deus aí, já está, gente, já é motivo suficiente para ser feliz. Né? Não é ficar reclamando, murmurando, não, porque é ovo. Nossa, glória a Deus que tem ovo. Né? E digo mais ainda, né? Até comento no meu livro também. Quem tem aí fogão, geladeira e máquina de lavar? Levanta a mão. Todo mundo? Então, ó, vocês são ricos, tá? Eu também sou. Temos mais do que precisamos. Além de comer e vestir, ainda temos isso aí para dar conta, né, ajudar a gente, as empregadas para ajudar nas vestes, na alimentação, geladeira para guardar ali a comida, né, o fogão para fazer, máquina para ajudar na lavar. Meu filho, ele é fã, o Daniel, é fã da máquina de lavar roupa. Gente, nunca vi. Se depender dele, eu fico ali assistindo a máquina. Até eu falo, Daniel, a máquina para me ajudar, eu tenho que fazer outras coisas, deixa ela lavando. Aí ele quer assistir tudo ali, entendeu? Se deixa, não, deixa só até ficar de molho, até sacudir. Aí ele tem um certo temor, né? Ele fica ali, quando a máquina faz pia, ele toma um susto. Aí ele não fica sozinho, não, mas ele fica, admira a máquina. Aí ele, mãe, você gosta da máquina? Eu falei, claro, o dia que ela teve... Claro, passei um aperto quando ela deu um defeito, gente. Que aperto que eu passei. Eu recomendo não casar sem ter uma máquina de lavar. Né? Que aperto. Eu falei, claro, gosto da máquina, gente. Então, assim, vocês são ricos, né? Eu sou rica, temos mais do que precisamos, né? Estejamos contentes. E aí, o último, 12º, não confie nas riquezas. Seja humilde e reconheça que depende de Deus. Ainda que você chegue aí num patamar que seja considerado rico, né, não confie nas riquezas, não. Reconheça que depende de Deus. Está lá em Tiago 4,15 diz, em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Né? Por mais que possamos prosperar financeiramente, a gente tem que reconhecer, não deixar nunca isso aqui cair.
A dependência de Deus. Vou negociar, vou fazer, vou acontecer. Não, se Deus quiser, farei isso e aquilo. Eu não estou no amanhã não me pertence, né? Ele me deu hoje. Então, sempre reconhecer que dependa de Deus. E aí Deus faz a diferença, não é nos recursos que você tem, não, é no coração. Porque a gente vai ver José, que ajuntou em celeiros, né? Que a gente viu aqui, aquele que foi de escravo, governador do Egito. A gente vai ver que também aquele homem louco, né, tido por louco na parábola de Jesus, ele também ajuntou em celeiros. Mas o que Deus vai falar para ele? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Ele tinha falado lá, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Ele falou, vou dizer para a minha alma, para mim mesmo, descansa, come, bebe, né? Regala-te, porque eu tenho muitos bens para muitos anos, vou destruir meus celeiros, vou construir outros maiores. Não pensou em ninguém, só pensava nele. Egoísta, avarento, não pensou nem em dividir, né, com o próximo. Diferente de José. José também ajuntou em celeiros. Mas olha a diferença, José salvou a família dele, a terra toda da fome. Né? Foi ali instruído por Deus com o Espírito Santo, cheio de sabedoria. Os dois ajuntaram em celeiros, mas José é sábio e esse homem é louco. Porque a diferença não estava nos recursos, não estava no ajuntar, estava no coração. José dependia de Deus. E quando o faraó chama ele, você revela sonho, ele fala, não está isso em mim, mas Deus é que concedeu. Então, José reconhece sua total dependência de Deus. A diferença não está nos recursos, né? Quanto que você tem, é quem você venera. Por isso que a Bíblia vai dizer, não é o dinheiro não, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Então, o que ele vai falar aqui? Está lá, 1 Timóteo 6, do 9 ao 11. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, o amor a ele. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Então, aqui a gente está aqui, né, a gente busca coisas maiores. Dinheiro é legal, é importante, mas jamais seja o teu Senhor. Seja ele usado para os propósitos que Deus tem na tua vida nessa terra, para abençoar outros, né, abençoar você, a sua família, mas jamais seja ele teu Senhor. Se colocar ele no lugar dele, né, e ele te servir aos propósitos que Deus tem para você nessa terra, Deus sempre teu Senhor, você vai estar instruído como o apóstolo Paulo. Sei ter necessidade, sei ter fartura, tenho experiência, estou instruído em todas as coisas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Né? E sempre se submeter, lembrar disso aqui, se Deus quiser, né? Sempre submeter teus planos aos planos de Deus, a tua vontade é dele, que é boa, perfeita e agradável, os planos dele que são maiores, melhores que os teus, né? Os pensamentos dele que são de paz e não de mal a teu respeito, para te dar o fim que você deseja, né? Sempre se lembrando que do Senhor é melhor que o seu. E aí eu encerro aqui em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele é um Deus que tem prazer em te abençoar. Ele abençoou ali Abraão, Isaac, Jacó, né? Mas esses homens jamais colocaram ali o coração dele nas riquezas. Davi, né? Veja que Davi, quando pecou, ele não vai falar, Senhor, não me tire minhas riquezas, não tire meu palácio, não tire meu trono. Ele vai falar, Senhor, não tira de mim o teu Santo Espírito. Então, são pessoas que Deus realmente encheu de riquezas, mas que jamais ali teve o coração deles, né, venerando a isso, sempre venerando, sempre total dependência do Senhor. Então, é isso que o Senhor quer saber, ele vai confiar a cada um conforme a sua capacidade. E que eu peço aqui que ele não dê nada a mim, nada a vocês que te tire da presença dele, né? Que seja capaz de ocupar o lugar de honra e de glória que é só dele, de veneração, né? De adoração que é só dele. Então, ele sabe cada um que ele vai confiar. Mas esteja atento ao seguinte, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. O nível acima, primeiro você tem que dar conta do nível abaixo, tá? Gerir bem é o que ele te confiou, quer seja pouco, quer seja muito, esteja contente, na confiança e na dependência dele. Eu encerro aqui, então, tá? E aqui está meu livreto, tá? Quem quiser aí levar de presente ou guardar aí, eu botei aqui todas essas duas instruções que eu falei hoje, está aqui nesse livreto.